espírito sente ou não sente a dor da morte? Esse assunto está rendendo, então vamos lá responder aos comentários, tá? Então, esse comentário aqui tá na psicografia do cantor Cristiano Araújo, que morreu num acidente. O Cristiano, diferente da Lana, não morreu na hora, tá? Ele chegou a ser levado ao hospital, parece que morreu a caminho, né? Teve uma última parada cardíaca e não conseguiu voltar. Se você for considerar essas informações e comparar com o que tá lá na psicografia, para ouvir a psicografia, clica aqui. Ele diz que num certo momento que ele viu a Alana, né? Em desespero, chorando, ele tentou ir até ela, mas tentavam puxá-lo de volta. Minha interpretação. Ele estava inconsciente. No laudo dele, você vê isso nos jornais, diz que ele teve um traumatismo craniano, ou seja, ele estava inconsciente. A gente inconsciente ou em sono se desprende do corpo e fica em espírito. Então, em espírito, desprendido do corpo e não morto, ele viu a Alana morta já, a Alana desesperada, em desespero. A Alana morreu na hora, ela foi arremessada. Então ele viu. Só que o tempo todo, e você vê o depoimento do médico, estavam tentando reanimá-lo, trazê-lo de volta. E ele não queria, ele queria continuar com a Alana. Na psicografia ele diz, eu optei por isso, até porque se eu tivesse sobrevivido, teria ficado acamado, não poderia mais cantar e não poderia, e viveria com a saudade do meu amor, que no caso era a Alana. Então ele não morreu na hora, tá? O espírito que se acidenta, por exemplo, a Alana provavelmente deve ter sido retirada antes, e aí quando despertou, ela passou pela perturbação que passam todos os espíritos após a morte, a perturbação da morte, para entender o que está acontecendo. Ele não morreu na hora. E na psicografia ele diz que pensou nos filhos, que ele pensou em tudo, mas que ele optou seguir com ela. Então ele fala que ele acalmou, né, pra dizer, calma, eu tô aqui, vai ficar tudo bem, porque ela estava perdida e ele tinha um nível ainda de consciência porque ele estava vivo ainda, né? O corpo físico estava vivo. Então, óbvio que após a opção dele por desatar o laço que prendia ele, né, o fio de prata, que provavelmente já estava enfraquecido, por ter optado seguir com ela, aí ele passou pelo momento de perturbação e foi encaminhado. Mas ele não morreu no acidente, ele morreu depois, né? Ele não morreu na hora no acidente. Então ele não foi retirado do corpo, né, na hora do acidente, para não sentir a dor da morte, da agonia ou do suplício da morte. Não vai dar para continuar mais, eu faço continuação sobre se o espírito sente ou não a dor da morte. Para assistir a primeira parte, clica aqui nesse comentário, tá? Para você entender sobre o que a gente tá falando. A gente tá usando o exemplo aqui da psicografia que o Cristiano Araújo deixou para os seus familiares e para os seus fãs. Existe uma diferença, tá, gente? Entre desprendimento do corpo físico, tá? Se ele é mais lento ou mais rápido, né? A alma, né, junto ao perispírito, se desprender do corpo físico, do corpo orgânico, existe um processo ali que os espíritos dizem pra gente que ele não é imediato, tá? É gradual esse desprendimento, existe isso. Existe o grau de perturbação que o espírito passa após a morte, tá? O quanto que o espírito fica perturbado, todos nós passamos por esse grau e ele vai diferenciar de acordo com a nossa evolução, durando mais ou menos de acordo com ela, tá? Então, uma vez que o espírito se desprendeu, não quer dizer que tudo que ligava o corpo orgânico ao perispírito acabou imediatamente, tá? Muitas sensações ainda ficam registradas e elas são maiores de acordo com a vida mais materialista que o espírito teve, ou se foi uma morte violenta ou um acidental ou um suicídio, porque ainda ficou muito fluido e aí há um registro e uma ligação maior. Então, esse desprendimento é uma coisa. Você pode desprender o espírito, tá? O espírito sair do corpo, ter esse desprendimento, mas não quer dizer que imediatamente todas as moléculas que ligavam o corpo orgânico ao perispírito, elas perderam a conexão, tá?
ele não é imediato, e isso também não quer dizer que no momento antes da agonia o espírito não pode ter sido retirado, embora haja vida orgânica, tá? O espírito pode ser retirado em momentos antes do suplício, da agonia, porém os órgãos, a vida orgânica ali ainda está, tá? E aí cessa a vida orgânica, mas o espírito já pode ter sido retirado momentos antes da agonia. Isso está no Livro dos Espíritos 156. Para concluir, mortes por acidentes, tá? Ó, eles sentem as dores do impacto no corpo energético, tá? No duplo etéreo, no perispírito. São tratados nos prontos de socorros espirituais para restaurar os corpos energéticos e podem passar por um sono profundo. Então, eles sentem as dores no corpo energético, muitas vezes reflexo do perispírito ligado ali a alguma molécula, mas não a dor da morte. Muitas vezes eles já não estavam nesse momento.